Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo. Eu sou o Marcos e seja bem-vindo ao canal De Tudo Um Pouquinho. De tudo a gente fala um pouquinho de tudo. A gente fala sobre o esporte, a gente fala sobre o meu serviço, que é motorista de pet shop, que eu levo e trago esses cachorros maravilhosos. E a gente fala muito, principalmente sobre política. Todo mundo já sabe que eu sou uma pessoa que tem uma ideia mais conservadora. Eu sou um apoiador do nosso presidente Bolsonaro, com certeza. E sou um cara que tem uma visão de economia mais liberal, né? Eu acredito que o Estado não pode ser tão grande. Eu acho que o Estado tem que ser o mais enxuto possível. E sou a favor das privatizações, como está acontecendo no nosso governo. Nós estamos vendo a privatização dos aeroportos, está trazendo muito lucro para os caixas da União. A gente está vendo as privatizações das marinhas, né, dos portos, né? A gente está vendo um progresso incrível. E que se não fosse essa pandemia, e se não fosse essa crise mundial que está tendo aí, com certeza o Brasil já estava lá em cima. Mas ao contrário do que a mídia vende para vocês, a gente tem que reportar a realidade, tá? A situação tá difícil mesmo, eu concordo, isso aí, mas falar assim, é culpa do Bolsonaro, cara, não é, bicho, porque ele avisou, fica em casa, a economia vem de ver depois, então a gente está colhendo os frutos de ter ficado em casa, mas não só por isso, porque essa crise é a nível mundial, porque ainda tem essa porcaria dessa guerra, mas muitas coisas foram foi feitas para beneficiar o povo e esse plano de transferência de renda nunca se teve no Brasil isso, nem nas maiores crises que o PT passou, ele jamais fez uma transferência de renda assim pro povo mais carente, a não ser o Bolsa Família, que na época era R$90, o máximo que chegou foi a 190. Hoje o governo ele paga R$600, quase que 3 vezes mais do que o Bolsa Família pagava, né? Até ele virar Renda Brasil, né? Verde Amarelo, Renda Brasil. E além dele pagar R$600, eles estão pagando 4 milhões a mais de pessoas que o governo federal descobriu na época que ele fez o auxílio emergencial, que estava naquele auge da pandemia. Nós descobrimos que existe mais de 4 milhões de invisíveis. São aqueles 4 milhões que o Lula disse que acabou, né? Que tinha acabado com a fome, não acabou coisa nenhuma. E vou te falar, ainda não acabou também não, mas a gente está diminuindo, está atenuando essa crise, né? Alguns programas de renda, de benefício para a população está sendo muito bem-vindo, o auxílio gás, por exemplo, a redução do ICMS, o máximo de 17%, né? O teto máximo do ICMS. Nós temos também o auxílio gás, né, que eu acabei de falar agora. Temos aquele benefício que vai ter os caminhoneiros, inclusive taxista, até mesmo motorista Uber, que eu já fui motorista Uber, vai receber também. Mas o objetivo meu de estar aqui hoje é justamente para alertar para vocês, porque a grande mídia não vai falar essas coisas. Nós somos o porta-voz de vocês, né, entendeu? A gente fala a verdade, porque a mídia não vai mostrar para vocês a realidade que está acontecendo no nosso país. A gente está às vésperas de uma eleição, de uma eleição agora, daqui a 4 meses ou 3 meses, não sei. Então a gente precisa pensar muito no que vai fazer com o nosso voto. A gente precisa, olha, a gente precisa se informar. A gente precisa. Antigamente, eu vou falar para você, eu passei a ser um cara mais politizado. Eu comecei a entender o que é esquerda, o que é direita. Foi a partir de 2016 para cá, com a ascensão do Bolsonaro. Cara, eu só vestia a camisa do Brasil em jogo de seleção. Eu era patriota só em dia de jogos de seleção brasileira. Hoje eu amo meu país. Hoje eu amo, aprendi a amar meu país e aprendi que o Brasil está acima de todos e Deus acima de tudo isso. Aprendi. Eu vou ser sincero para você, na primeira vez eu votei no Lula. Realmente eu votei. Eu não sabia o que era direita, o que era esquerda, direita. Eu não tinha essa noção. Mas eu tinha um pensamento de direita. E não sabia que eu era de direita. Eu não tinha essa visão.
E quando eu vi o Bolsonaro falando, defendendo a família, né? Quando ele falou muito sobre aquele kit gay, daquele livro, que na época o ministro da Educação era Haddad, né? E a presidente era Dilma, né? Presidente, não tem nada de presidenta, não. Ele era presidente, presidente Dilma. Ele distribuiu isso, é verdade, não é mentira, tá? É tanto que ele tinha a cartilha lá do kit gay que ele queria mostrar lá na época que ele foi entrevistado pelo William Bonner e a Fátima Bernardes. Não, Fátima Bernardes, não, William Bonner, aquela outra chata lá que tem da Globo. Eles não deixaram nem mostrar lá o kit gay. O kit gay é uma coisa monstruosa. Quando eu vi que o cara defendia a família, que estava lutando pela família, pelos bons costumes, né? A tradicional família brasileira, judaica cristã. Aí eu falei assim, esse cara me representa, esse cara fala aquilo que eu tinha até receio de falar. A gente perdeu o medo de falar, por isso que existe as redes sociais hoje, que a gente fala aquilo que sente, aquilo que tem coragem de falar, que a gente ficava com medo de falar porque a gente seria tal a minoria, mas não, nós não somos minoria. O povo brasileiro é um povo conservador, é um povo que tem valor às famílias, os bons costumes, que tem valor às coisas honestas, entendeu? A gente sempre estava lutando, não tem político honesto, tem político honesto. Quando tem um político honesto, eles querem destruir esse político honesto. Mas o objetivo maior aqui é para dar uma informação muito importante para vocês. Se saiu agora nas redes sociais, porque na mídia falou muito pouco, a não ser o SBT que deu uma pequena noticiazinha lá, é sobre a delação premiada de Marcos Valério, que foi vazada até mesmo pela revista Veja. Veja bem, deixa eu deixar bem claro para vocês, uma delação premiada, ela só pode ser considerada e homologada pelo STF se junto com a delação premiada existir provas. Eu não posso chegar lá e falar, porque língua não tem osso. As pessoas falam que tem que falar, igualzinho eles falam que o Bolsonaro é genocida, que é isso, que é aquilo, mas língua não tem osso. Fala, mas você não prova, mas só fala. Não, a delação premiada não funciona dessa forma. A pessoa que fazia a delação, ela tem que ter um embasamento documental, ele precisa ter documento. Não é só chegar e falar, porque se ele falar e não provar, isso pode virar contra ele mesmo. Ele pode ser preso e pode sofrer sanções que pode ir até para cadeia, entendeu? E na relação à delação premiada, e o cara fala justamente para poder se livrar da cadeia. Ele faz um acordo com a justiça. E na época da Lava Jato, esse cara fez, o Marcos Valério, ele fez uma delação premiada e é muito sério o que ele falou. Eu queria que vocês olhassem, porque na mídia você não vai ver isso, na mídia tradicional, a mídia é totalmente aparelhada, né? A mídia é totalmente esquerdista e sabe que ela é anti o governo, porque as mamatas acabou, né? Só o PT, bicho, durante todo o mandato dele, mais da Dilma, durante todo o período de mandato dele, injetou só na Globo mais de R$1 bilhão. Então isso está fazendo falta pros capilézinhos lá, principalmente quando ele acabou com a Lei Rouanet. Também era outros, por isso que ele não. Por que ele não? E por que outro não? Só ele não, né? É por causa disso. Então a gente sabe muito bem que estava indo no caminho certo. Então o que acontece? A gente está aqui para alertar vocês. Olha, o que o Marcos Valério falou é uma coisa muito importante. E como o STF está totalmente aparelhado pelo PT, desses 11 ministros, acho que 7 ou 8 foram indicados por Lula e Dilma. Ele é totalmente esquerdista, é totalmente voltado para o PT, o STF, tá entendendo? Ele é totalmente voltado, que eles não vão fazer nada. Então isso nenhuma atitude vai ser tomada. Mas veja bem o que esse cara falou, entre lá para vocês verem. O Marcos Valério, ele fez uma delação premiada falando sobre o envolvimento do Partido dos Trabalhadores, do Lula, Partido dos Trabalhadores, junto com o narcotráfico, o primeiro comando da capital, o PCC. Ele falou abertamente que ele lavava dinheiro pro PT e pro PCC. Falou sobre os ônibus, falou sobre os bingos, sobre tudo. Ele deletou, falou, entregou todo mundo. Ou seja, e o mais sério de tudo é que dentro do PT existia um deputado lá, que me parece que ele era prefeito de uma cidade, chamado
Como é que era o nome mesmo dele? Celso Daniel. O Celso Daniel, apesar de ele ser de PT e de esquerda, ele me parecia ser um cara que não era conivente com essas parcerias, com esses acordos que o PT fazia com o PCC. Ele descobriu isso, criou até um dossiê. E ele falou, eu tô saindo fora. Eu tô saindo fora. E a cúpula do PT, na cúpula era José Dirceu e o Lula, que na época que comandava o PT, ele sabia que ele tinha esse dossiê. Até então o Lula tinha perdido 3 eleições, 3, 2 para o Fernando Henrique e 1 para o Collor. E ele estava tentando se eleger presidente e não conseguia. Em 2002 as coisas começaram a mudar, ele virou Lulinha Paz Amor, começou a usar um terninho, começou a pentear o cabelo, começou a falar mais moderadamente, começou a esconder, a omitir o lado dele comunista, socialista, né? Porque ele disse que vai levar 20, 30, 40, até 50 anos para impor isso, e ele trabalha para isso, e é isso que ele vai tentar fazer. Então ele amenizou, e o povo estava um pouco insatisfeito com as coisas que estavam vindo acontecendo no país. Ele virou tipo um fenômeno, todo mundo sabia que ele ia ganhar essas eleições. E o Celso Daniel, de posse desse dossiê, que mostrava toda a falcatrua que existia entre PT e PCC, isso ia destruir a eleição do Lula. Ia destruir a eleição do Lula, ele não ia ganhar. Quando o povo saísse à tona, que saía nas televisões, porque era uma coisa tão escandalosa que não tinha nem como as pessoas esconderem isso, correto? Pois é, pois então, ele conta que depois que o Celso Daniel saiu, um belo dia, ele foi abordado por um carro, 2 carros, 3 carros, não sei. Foi retirado de dentro do carro dele, onde o carro que era blindado, tinha fechadura automática, nada disso estava funcionando no momento, e foi sequestrado. Dias depois ele foi encontrado morto, foi jogado em qualquer canto aí. Meus sentimentos, meus pesos pela família do Celso Daniel. Então o que acontece? E o dossiê dele desapareceu. Ninguém tinha mais nada. Mas não foi só ele que morreu. Tem um investigador que estava olhando, morreu. Um repórter que estava também investigando, morreu. O legista que fez a autópsia do corpo dele descobriu que ele tinha sido torturado, morreu. O garçom próximo dele, bem próximo dele, que atendia ele, também morreu misteriosamente assassinado. O amigo do garçom morreu, tá? E várias outras pessoas morreram, bicho. Todo mundo morreu, baleado, tiro, assalto, tudo. Então, o que ele, na delação dele, ele fala que o mandante do crime foi o Lula, foi o PT. Porque eles ameaçam. Quando ele queria sair fora, que ele viu o que estava acontecendo lá na Lava Jato, começou a pegar e falou assim, ó, você fica de bico calado, senão a gente vai fazer para você o que fizemos com o Celso Daniel. Isso está bem claro ali, gente. E ele tem prova disso. Então, como você não vai ouvir isso na Globo, jamais você vai escutar isso na Globo, e nem no Estadão, e nem na CNN, e nem na Folha de São Paulo, na Foice de São Paulo, como você não vai ouvir isso, então a gente está repassando para vocês, porque a gente está chegando à beira de uma eleição, e isso é uma coisa importantíssima, isso vai definir o destino do nosso país. E eu como brasileiro que ama a minha pátria, eu estou aqui batalhando e lutando para que você tenha liberdade. A gente está tentando passar isso para as pessoas para poder ter liberdade, porque sem liberdade a gente não vale a pena viver. Então é importantíssimo que na hora que você for votar, principalmente vocês que antigamente apoiam o Bolsonaro, por causa dessas coisinhas que a Globo fala, esses fake news, porque, presta atenção, colega, não existe um governo que é 100% perfeito, não. Ele tem suas falhas? Tem. Eu fui contra quando ele colocou o Augusto Aras na PGR. Eu fui contra quando ele elegeu o Cássio Nunes como ministro do STF. E no final das contas o Cássio Nunes está sendo um excelente ministro. Entendeu? Então eu fui contra algumas coisas. Ele faz algumas coisas erradas, mas ele precisa ter jogo de cintura, precisa fazer governabilidade. Entenda isso. Não tem ninguém perfeito não, mas ele é a melhor opção que você tem. É a melhor opção. Se você querer comparar o governo de Lula com o governo de Bolsonaro, bicho, pelo amor de Deus,
Olha a Lava Jato, olha o Mensalão, olha o Petrolão, olha a Passadina, 1 trilhão que foi gastado para comprar aquela refinaria nos Estados Unidos, que não vendeu nada. Quando foi vender, ninguém queria comprar aquela porcaria. Olha o que o Lula fez com o nosso país. Fernando Henrique entregou para ele o país até organizadinho. O Bolsa Família veio lá da esposa do Fernando Henrique que criou. Ele se valorizou em cima desse Bolsa Família, colocou um cabresto no pessoal lá do Nordeste, dando essa micharia para poder ter voto. O cara, em vez dele economizar, em vez dele voltar para política, em vez de voltar para privatizações, fazer o nosso país crescer, e o cara começou a gastar dinheiro à toa, bicho. Começou a fazer faculdades inúteis, que a pessoa criou FIES, deixou todo mundo endividado. Se não fosse o Bolsonaro para perdoar a dívida dele, olha como é que tá. Olha o que esse cara fez, olha só o que o Marcos Valério falou. O PT não é um partido político, amigo. O PT é uma facção criminosa. E a gente está correndo o risco de tudo que esse bandido de 9 dedos fez voltar ao poder. E ele vai voltar com sede de vingança. Primeira coisa que ele falou, regulamentar as redes sociais. Não vai acabar com a gente, que é canal de direita aqui. Quem apoia ele são os únicos que vão sobreviver. Vai regular a mídia, as redes sociais. Ele vai acabar com todos os cargos de militares que tem no governo de alto escalão, cargos de governo de confiança. Vai acabar, ele vai reverter, ele vai refazer a reforma trabalhista que foi feita. O empregador agora está fudido, vai ter que gastar mais ainda, vai ter demissão em massa. Ele vai querer colocar membros do MST no governo dele, vai incentivar a invasão de terras, invasão de casa, de propriedade, bolos da vida, aí vai ficar fazendo a festa. Vai implantar ideologia de gênero nas escolas, seus filhos aí, cara. Vai colocar gênero neutro, todes, oh, por favor. E ele falou, ele vai voltar com o Foro de São Paulo. Presta atenção, gente, presta atenção. O Brasil é a única esperança que tem da América do Sul, da América do Norte aqui, América do Norte e do Sul. Aquele cara que fez a entrevista lá dos Estados Unidos com o Bolsonaro, ele falou: o maior aliado que tem dos Estados Unidos é o Brasil, que é o único país que não está se ajoelhando para a China, não. Como o Bolsonaro falou, nós precisamos vender para a China, mas não vender o Brasil para a China. Então, ele, o maior aliado. Então, a eleição de Bolsonaro é mais importante, não é só o Brasil, é para o mundo. Gente, por favor, estou passando para vocês, quando chegar na hora de votar, lá no escurinho da urna, não tenha vergonha não, coloca 22. E não coloca nulo não, porque voto nulo é voto Lula. Voto nulo é voto Lula. Pode ter certeza. Olha o que aconteceu na Colômbia. O índice de abstenção foi mais de 45%. Entendeu? Mais de 45%. Com a primeira medida que os caras fez lá, que era do narcotráfico, esse cara, guerrilheiro, uma bosta, esse cara, um canalha. Primeira coisa que ele fez, soltou os bandidos tudo. Você acha que essa política de desencarceramento não vai ter no governo Lula? Não vai. A Haddad sempre falou isso. Então, minha gente, peço a vocês, quando chegar no escurinho da urna, coloca 22, não tenha medo. O Bolsonaro não é nada disso que eles falam, genocida, não sei o que, né? O cara luta pela liberdade, ele é capaz de dar a vida dele para você ter sua liberdade. Assim como também sou capaz de dar minha vida pra gente poder ser livre nesse país. Para você poder ir e vir, votar, trabalhar e poder falar o que quiser. Ter a liberdade de expressão. Presta atenção, minha gente. Em nome para o seu futuro de seus filhos. Quando chegar dia 22, quando chegar no dia das eleições, o voto é 22. A gente precisa disso. O Brasil precisa disso. E precisa de você. Não nos abandone. Acredita no Brasil. A gente vai vencer. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E peço a você que faça um comentário e diga da onde você está assistindo esse vídeo. Eu sei que você já deve ter visto o mesmo tipo de comentário em outros vídeos, mas nunca é pouco. Nunca é pouco o tanto que se fala. A gente precisa falar mais. E você
cria um canal também, faz a mesma coisa. Fala pra mim de onde você tá. Muito obrigado e Deus te abençoe.